Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo bem legal aqui, tá? Para responder aí o questionamento de alguns alunos que estão se preparando para fazer provas de concurso. Então, hoje o nosso tema, né, é para falar sobre a efetividade dos cursinhos de redação para concurso, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Kurz, sou professora de redação e atualidades. Aí eu te ensino como fazer uma redação que aprova no seu concurso. Se você está aí na alegria de que o seu concurso está para sair, ou que já saiu, esse é o momento de você arregaçar as mangas e estudar de uma forma bastante efetiva para conseguir aí a vaga que você tanto sonha, tá bom? Bom, então vamos lá. Às vezes você chega assim e fala assim, Carla, eu acho que eu não preciso ter um curso específico de redação, porque já tem redação incluída no meu curso preparatório, aquele curso completo que você compra lá, o combo, não sei das quantas, né? Combo PRF, combo não sei do que, né? Sempre tem aqueles combos. Você fala assim, eu não preciso ter um curso específico de redação, porque eu já tenho dentro do meu grande curso preparatório. Às vezes fala assim, professora, eu já tenho assinatura do curso para concurso, não preciso disso, lá tem aulas de redação, né? Então, por qual motivo você deveria procurar um curso específico para redação? Então, por que os cursos gerais, eles servem mais ou menos para todo mundo, tá? A gente pode dizer assim, serve mais ou menos para todo mundo, mas eles não servem especificamente para ninguém. Eu vou te explicar isso de uma forma bastante geral, para você ver como que você se encaixa nisso. Mas antes eu quero começar com uma pergunta para você refletir especificamente. Olha só, com tantos cursos para concursos por aí, tá? Que oferecem cursos de redação, por que ainda tem muita gente que vai mal em redação quando disputa aquela vaga no concurso, né? Tem tantos cursos de redação por aí, e por que a galera vai mal ainda? E, obviamente, eu não estou aqui para falar mal de cursos preparatórios existentes no mercado e nem dizer que eles são ruins. Na preparação, muito pelo contrário, na verdade, né? Porque na preparação para as provas objetivas, eles realmente são muito bons. Tá? A questão é que para fazer uma redação que aprova, você precisa de uma preparação específica com alguns elementos que eu vou mostrar para você hoje, tá? Então, se você está começando agora, depois de muito tempo sem escrever uma redação, né? Muito provavelmente você vai precisar de bastante tempo até que você consiga escrever uma redação eficiente. Além disso, se você já está, né, em um estágio que necessita de um foco mais direcionado para a sua redação, os cursos muitas vezes vão te desanimar porque eles são básicos demais. Você fala assim, tô cansado, porque isso aqui essas dúvidas aqui eu não tenho, né? Então, entender isso é essencial, porque são vários fatores que influenciam para você fazer uma redação que realmente aprova. Então, é necessário ter atenção com a estratégia estabelecida para alcançar uma pontuação alta e também conhecer a fundo os detalhes que a banca quer do seu texto. Então, qualquer erro estratégico nessa etapa pode ser um fracasso. Tá? Pode ser um fracasso dentro do seu concurso. Então, para você que está buscando a forma mais eficiente de fazer uma nota alta na redação e não sabe se está fazendo o investimento certo do seu tempo nisso, eu vou te explicar aqui as vantagens e as desvantagens dos cursos de redação, dos grandes cursos preparatórios para concursos, tá? Então, presta atenção porque eu vou te falar vantagens e desvantagens dos grandes cursos, perfeito? Então, fazer uma redação num curso preparatório, normal, ou fazer um curso individualizado, com mentoria, por exemplo. Essa é uma pergunta que eu recebo, por conta do método 1000, né? Eu recebo com muita frequência, tá? E muitas vezes eles são acompanhados de referências, de valores e tudo mais, né? Até porque eu trabalho também em grandes cursos para concursos. Não com redação, mas trabalho com atualidades. Então, os alunos sabem que eu tenho a vivência tanto de lá quanto daqui. E às vezes eles me perguntam, e eu entendo isso, porque mas olha só, antes de eu te mostrar qualquer pró ou qualquer contra, eu quero explicar a diferença de um e de outro para você ver aonde você se encaixa,
Tá? Inclusive, tá? Esse tipo de questionamento faz todo sentido. Não existe problema nenhum de fazer esse questionamento. Na verdade, você está certíssimo de fazer esse questionamento, já que ambas as escolhas podem ser vantajosas para o seu aprendizado. Tá? Então, como você já deve saber, nos cursinhos preparatórios, as aulas elas são mais expositivas, tá? Digamos que você começou a estudar para concursos agora, né? Você, em 2020, o negócio, o bicho pegou, e você falou assim, não, eu vou começar a estudar para concurso, então você é o novinho da turma. Tá? Só que aquele cara, mas tem o seu colega de curso que ele já passou em outros concursos, né? Ele está num concurso municipal, num concurso estadual, e agora ele está treinando para fazer redações de um, né, federal, ou aquele que está no municipal está fazendo para o estadual, ou seja, ele já treinou outras redações para outros concursos, e agora ele só está dando um passo maior. Agora, tá vendo? Então, tá o indivíduo que está começando agora e o indivíduo que já está ali há 5 anos estudando. Então, vocês dois estão assistindo um curso de como fazer uma redação. Os dois estão assistindo exatamente a mesma aula. Entendeu por que aquele curso serve mais ou menos para todo mundo? Mas ele não serve especificamente para ninguém. Tá? Então, eu vou exemplificar. Os exemplos mostrados nos cursos, né? De forma geral. Eles não mostram algo de alguém que não sabe nem como começar uma redação. Né? Ah, você que não sabe começar uma redação. Ou daquele que já sabe o passo a passo e ele só precisa treinar um pouquinho mais. Aperfeiçoar a escrita. O que o professor faz ali? Ele dá um conjunto de macetes, né? Bastante generalistas, que muitas vezes você nem sabe o que fazer com eles. Tá? Isso sem falar com o tempo, né? Que muitas vezes ele é minimizado, né? Por conta da quantidade de pessoas atendidas no curso. Então, uma coisa é você ter ali um atendimento individualizado ao seu lado. Você está com uma dúvida, você manda para o seu professor e ele te responde. Num grande curso para concurso, isso não é possível ser feito, né? Por uma questão bastante óbvia. São milhares de pessoas que estão estudando junto com você, usando aquela mesma aula. Tá? Então, muitas vezes, os grandes cursos preparatórios têm essa desvantagem. Mas qual que é a vantagem? Né? A vantagem é que o investimento financeiro é bem mais baixo. Né? Faz aqueles grandes combos, né? Se você dividir ali por matéria, né? Cada matéria custa, sei lá, R$20. Então, aí essa é uma grande vantagem. Né? É interessante porque algumas vezes eu me deparei com alguns cursos que colocam assim, com correções de redação, né? Mas cuidado, tá? Não se engana, porque muitos desses cursos, eles apontam os erros, mas eles não te dão as soluções, né? As explicações individualizadas, as sugestões ao seu modo de escrever, né? Inclusive, às vezes, o que você precisa é um curso que te atenda individualmente, completamente focado em você, mas nem sempre. Às vezes você já tá lá, né? Lá na frente, você só quer ficar treinando, mas você já tá super pronto, você já se sente pronto, aí você não precisa. Qual que é a vantagem de você estudar de uma forma individualizada? Porque a forma individualizada vê as habilidades que você tem, né? Então, isso é interessante, porque dentro dessa situação, pode ter lá um indivíduo que tenha habilidades incríveis com a argumentação, mas o problema dele é colocar aquela argumentação no papel. Ele não sabe, ele sabe argumentar, ele tem repertório sociocultural, mas ele não sabe escrever, ele não sabe a estrutura de uma redação, ele tem dificuldade de pôr no papel aquela redação. Né? Agora, o outro indivíduo, talvez ele pode ter uma grande facilidade em escrever, o contrário do outro, só que lhe falta argumentos, ele não tem argumentos para escrever. Por quê? Porque na escola ele faltou aula, porque ele só percebeu a importância dos estudos de uma maneira geral muito tarde, então ele não tem repertório, apesar de saber escrever. Então, por exemplo, se você tem uma habilidade, se você tem um objetivo, e lembrando que o objetivo pode ser o mesmo para os dois, né? Aquele que sabe escrever, mas não tem argumentos, ou aquele que tem muito argumento, mas não sabe colocar no papel, às vezes o objetivo é o mesmo dos dois, passar para o concurso X. Porém, as habilidades, elas continuarão sendo diferentes, tá vendo? O objetivo dos dois é o mesmo, mas um sabe fazer uma coisa e o outro sabe fazer outra. Né? Então, qual que é a solução? A solução é distinta para cada um deles. Não dá para ser dentro de uma coisa generalista. Não pode ser. Né? Se for generalista, atende a todos, mas não atende efetivamente nenhum. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? Aí você olha para mim e fala assim, tá, prof. Carla,
Mas, então, qual que é a melhor solução para mim? Né? Você vai falar assim, qual que é a melhor solução para mim? Então, assim, depende muito do momento em que você está vivendo, tá? E também da solução que você está buscando. Se você quer uma solução mais massificada, mais rápida, e que é algo que você pode adaptar para o seu estudo, então o seu direcionamento é se manter nas aulas de redação para o seu curso preparatório. Tá? Lá do seu curso preparatório, o curso geral. Se é você que vai organizar ali seu estudo e os temas de redação, e você que vai buscar o repertório, você continue sua bagagem da jornada de concursos para te falar o que você deve ou o que você não deve fazer na redação, corrigindo especificamente os erros que você comete, então você precisa de um curso individualizado. Tá? Agora, com relação aos grandes concursos preparatórios, que eu quero falar com você agora, é que é o seguinte, esse é o método largamente conhecido pelos concurseiros e traz com ele uma série de vantagens, tá? No entanto, isso não quer dizer que seja necessariamente a melhor escolha para todos. Então, é sempre necessário levar em consideração as variáveis de cada indivíduo, né, que podem, inclusive, incluir aí estilo de vida, qual que é o seu estilo de vida, a disponibilidade de tempo e muitos outros fatores. Então, eu vou discutir aqui um pouco sobre os prós e os contras para você escolher aí o seu plano de estudos. Então, por exemplo, quais são as desvantagens? Vamos começar com as desvantagens dos grandes cursos preparatórios. Conhecer os aspectos negativos, inclusive de preparação para a redação, ela é muito importante para você, tá? Porque, afinal de contas, tomar uma decisão correta sobre como é o seu melhor preparo é fundamental, né? Uma das principais, né, desvantagens que eu posso mencionar aqui é o engessamento do ensino, tá? Porque o ensino dos grandes cursos preparatórios, eles não permitem muitas variações de metodologia, tá? Porque eles estão limitados àquele bloco de aula para atender exatamente as coisas gerais. Então, isso pode, a longo prazo, fazer com que você fique menos interessado com as aulas, né? Porque não está falando com você, está falando com o geral, né? Além disso, os grandes cursos preparatórios, eles fazem com que você tenha poucas possibilidades de treinar a redação. O que significa isso? Eles não te dão aqueles temas atualizados, eles às vezes nem te dão os temas para você estudar, eles só te explicam, meio que geral, assim. Né? Então, o seu único intermediário, nesse caso, será o próprio professor, que pode fazer com que o conhecimento seja adquirido de uma forma mais lenta. Agora, as vantagens. A gente vai falar das vantagens dos grandes cursos preparatórios. Afinal, eles podem ser extremamente indicados, né, para as pessoas com determinado perfil, especialmente aquelas que são mais disciplinadas, né, que segue exatamente, que consegue acompanhar todos os noticiários, treinar duas redações ao mínimo por semana, sabe exatamente, assim, sabe quais são os critérios da avaliação, né, os critérios da redação que serão avaliados, então ele mesmo pode pontuar, né? Inclusive, eu mesmo ensino dentro lá do nosso grupo de Telegram, eu já coloquei lá, olha, faça você mesmo, veja quais são os critérios de avaliação na redação e você mesmo pode corrigir a sua redação. Até porque o aluno precisa aprender a corrigir a sua própria redação, porque lá no dia da redação dele, de verdade, ele vai ter que corrigir a redação dele, eu não vou estar lá para corrigir. Se o aluno for disciplinado, ele consegue fazer isso sozinho e as aulas lá do curso preparatório dele servem ótimo para ele, né? Até porque o professor fala, né, as coisas que ele precisa seguir, mas tem que ter disciplina, né? Não precisa de alguém ali na cola falando, olha, essa semana tem live, hello, você desapareceu, cadê a redação naquele eixo temático, né? E também os grandes cursos preparatórios também são muito bons para aqueles que já têm uma boa noção de redação, que só precisa ajustar algumas partes, enfim, aí, né, ele não precisa daquela coisa individualizada e tudo mais, né, certo? Então, agora, qual que é a principal vantagem de um cursinho direcionado para redação? É a atenção exclusiva ao aluno. Então, por exemplo, eu que tenho um curso assim, né, eu tenho uma noção muito maior das fraquezas e dos pontos fortes dos meus alunos, e com isso eu consigo direcionar o ensino para aquilo que é realmente necessário para ele. Então, o desenvolvimento de um plano de estudos personalizado é um benefício para quem tem essa escolha. Essa interação mais direta também permite que o aluno possa tirar as suas dúvidas de uma forma bem mais rápida, né, favorecendo aí o contato.
Além disso, nos cursos específicos de redação, eles têm algo mais interativo, algo mais dinâmico, né? Porque os alunos têm uma série de atividades para cumprir, né? Para conseguir fazer, por exemplo, uma redação que aprova. Só que isso pode, às vezes, é tudo que o aluno quer. Por outro lado, às vezes, aquilo que o aluno não quer. Isso não é algo buscado pelos alunos. Eles não querem muitas atividades, né? Eles não querem fazer 2 redações por semana, eles não querem ter esse trabalho. Então, nesses casos, a aula especializada, né, de redação não é o mais indicado. Bom, então, o que o aluno normalmente faz? Normalmente, tá? Ele assiste às aulas genéricas, em que o professor aprofunda pouco. Então, por que eu falo ele aprofunda pouco? Porque ele não consegue analisar a situação específica de cada aluno, né? Porque o tempo é muito reduzido. Quer ver uma outra coisa? Lá no grande curso preparatório, o professor para na tela e fala assim para você: olha, você não pode fugir do tema. Aí você tá lá assistindo a aula e fala assim, tá, mas o que é não fugir do tema? Você não consegue interagir com o teu professor ali. E até você mandar uma mensagem para o saque do curso, para o professor. O professor não vai responder individualmente, você perde e não sabe a resposta, tá? Ou ainda o professor olha para você e fala assim, na aula, não caia no senso comum. Aí você fala assim, mas o que é o senso comum? E mais do que isso, tá? Ele não vai te dar exemplos de como usar os argumentos em cada eixo temático. Quando você tem o direcionamento, a vida fica bem mais fácil, tá? Você precisa, nesse caso, ter um acompanhamento mais personalizado de como argumentar cada eixo temático, como sair do senso comum, tá? Outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: você tem alguém que corrija as suas redações? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seu marido, seu filho. Alguém tem que corrigir a sua redação, tá? Você nunca pode fazer a sua redação e guardá-la. Você necessariamente precisa ter alguém que leia. Se você não tem ninguém que lê sua redação, você precisa entregar essa redação para alguém ler. Seja um professor especializado, alguém vai ter que ler sua redação, tá? Porque essa pessoa vai mostrar onde você está errando. Bom, então assim, você tem alguém que direciona a sua argumentação dentro dos grandes campos de conhecimento, seja usando as palavras-chave, os conectivos ideais, ou você nem sabe o que é um conectivo? Pode acontecer, tá? Como você faz uma introdução de parágrafo, tá? Então, o que eu quero te falar? Sobre a efetividade dos cursinhos preparatórios. Não existe um modelo melhor do que o outro, tá? Mas existe uma questão de adaptação às necessidades de cada estudante, né? No que diz aí a respeito à disponibilidade financeira, o ritmo de aprendizado e as expectativas em relação à redação. E agora eu vou falar algumas coisas, vou falar 3 tópicos, que é o momento de você parar e analisar qual é a sua necessidade para a redação, para o concurso que você vai encarar agora. Tá bom? E aí você avalia e você vê como que você vai direcionar. O fato é que você precisa estudar redação. Se é no curso preparatório, se é algo individualizado, uma coisa que você não pode fazer é deixar a redação de lado e achar que lá no dia da sua prova você resolve o problema que não resolve, tá bom? Primeira coisa que você tem que ver, sobre a duração esperada, tá? Geralmente, as aulas dos cursos especializados, eles são a melhor opção para quem precisa aprender a fazer uma redação sobre qualquer tema aí, com urgência, né? Já que é possível, por exemplo, fazer redação por eixos temáticos direcionados aí aos temas que caem na prova e ainda fazer uma redação em cada eixo e ser corrigida com os comentários individualizados para você, de forma rápida. Se você não tem pressa de aprender, você pode optar pelas aulas dos grandes cursos preparatórios, as mais gerais, aí com os programas um pouco mais prolongados. Então, nelas, agora, se você estiver dentro desse curso, é você quem vai criar o seu repertório. Não esqueça de fazer isso. Eu já expliquei em outras lives aqui quais são os repertórios dos eixos temáticos, quais são os eixos temáticos que mais aparecem em concursos, e aí você faz o seu próprio repertório dentro daquele eixo temático. Já falei para você comprar um caderno, aquela coisa toda, né? Então, só que nos grandes concursos, qual que é a sua missão? Você vai fazer o seu caderno de eixo temático e vai criar o seu repertório para você argumentar nos temas de redação que você mesmo escolheu. Daí não vai ter alguém falando para você o que você vai ter que fazer, mas o que você mesmo teve que fazer. Então, essa é a primeira coisa que você precisa analisar
para escolher. Os cursos especializados são a escolha mais acertada para quem tem um objetivo específico, como, por exemplo, fazer uma redação dentro do modelo cobrado em diferentes bancas, tipo, seja ela CESP, FCC, enfim, tá? Ou para aquele que quer escrever, por exemplo, sobre qualquer tema que venha a ser cobrado e não aceita correr o risco de ser pego de surpresa aí no dia da prova. Ou para quem precisa de um acompanhamento especializado, individualizado. Tem gente que fala, não, eu quero alguém do meu lado. Tá? Então, nesse caso, precisa, se o teu objetivo é esse, você precisa de um curso especializado. Se você não precisa de nenhum desses tópicos, você pode ficar com o curso dos grandes preparatórios para concursos. E o terceiro tópico que eu quero assinalar aqui é o custo-benefício. Porque apesar dos cursos especializados ter um valor mais alto do que os cursos preparatórios gerais, né, dos grandes cursos preparatórios, o aluno que opta por esse modelo, ele tem a vantagem de ter atenção aí mais direcionada, né, do professor, as suas redações corrigidas, em detalhe, né, comentadas em detalhe. Agora, com as aulas dos grandes cursos, dos grandes preparatórios, é possível diluir, né, o custo do professor entre muitas pessoas, né, Então, por exemplo, só para você entender, as minhas turmas do método são turmas de 30 alunos, certo? Cada turma tem uma turma 1, 2, 3, tá? Então, cada turma de 30 alunos. Então, o valor da coisa é toda dividida entre esses 30 alunos. Agora, a redação, o professor de redação de um grande curso preparatório divide aquele valor em milhares de alunos. Então, por isso que é muito, né? Aí o curso é muito mais barato se você for dividir por matéria, né? Então, o que torna o grande cursinho, né? O grande preparatório, ele é um curso mais barato e acessível para os alunos, só que ele é menos personalizado. E aí vem a problemática, né? Se você precisa de algo personalizado, no grande curso preparatório você não terá. Para resumir, quais são os critérios que objetivamente você vai seguir para escolher se você vai fazer um curso especializado ou se você vai ficar no seu curso, no grande curso preparatório. Primeiro é a duração. Você tem tempo para estudar e você não precisa ser rápido? Então pode ir para o grande. Se você tem pressa para aprender a fazer redação, vá para um curso especializado. Vai depender do seu objetivo, tá? Se você quer escrever sobre qualquer tema, se você vai prestar concurso para diferentes bancas, né? E você precisa saber especificamente como cada banca trabalha, e você precisa de acompanhamento individualizado, você precisa de uma aula especializada. Se você não precisa disso, se você quer algo mais geral e você consegue sozinho conhecer cada banca e saber dos temas que elas cobram, você pode seguir com toda certeza dentro do seu curso geral, né? E o custo-benefício, né? O custo-benefício num você paga menos, mas você não tem atendimento personalizado. No outro você paga mais, mas você tem um atendimento mais direcionado, mais personalizado. Por quê? Porque são poucos alunos. No grande curso preparatório são muitos alunos, é por isso que fica mais barato. A redação diferencial em todos os concursos, né? Todos os concursos que tem discursiva, a redação é sempre aquela que te coloca ou te tira, né? Coloca ou tira, aí o grande peso da redação, é por isso que tanta gente desespera, né? Bom, gente, então é isso. Eu vim aqui só para poder explicar, porque como todos os dias eu não falo assim, mas professora, eu sou seu aluno não sei aonde, né? Eu tenho o curso não sei da onde, eu preciso, é a mesma coisa e tal. Falo, não, são coisas diferentes, todos têm qualidade, vai depender do que você precisa, do que você quer, né? Então, qual que é a sua situação? Como eu falei, não tem nenhum ruim, ele pode ser, o mesmo curso pode ser ruim ou pode ser ótimo, né? Vai depender do que você precisa naquele momento, tá bom? Gente, é isso, um grande beijo, espero amanhã vocês, às 19 horas, que amanhã, inclusive, eu vou falar sobre o tema do Enem. Eu vou falar sobre o tema do Enem e vou falar sobre discursiva argumentativa, se você ainda está cambaleando e não sabe como escrever. Um grande beijo e até amanhã.